encontro 35. Então, estamos quase finalizando a nossa apostila. Vamos para mais uma aula de catequese. Slava Jesus Christu, Slava Navik. Na página, então, vamos pegar a nossa apostila, na página 77. Vamos ver um pouco do mandamento, nós estamos revendo, a gente já tinha estudado um pouco no primeiro ano, os 10 mandamentos, agora a gente está aprofundando um pouco mais e nessa lição da lição número 23, vamos ver um pouco mais sobre o 7º e o 10º mandamento. Onde está o teu tesouro? Aí está o seu coração. Isso está em Mateus 6, 21. O 7º mandamento proíbe de se apoderar das coisas que não são nossas. E o 10º mandamento proíbe a ambição imoderada das riquezas e do poder. São estas duas leis que preservam o direito aos bens materiais necessários para a vida do ser humano. O desapego é necessário para entrar no reino do céu. Bem-aventurados os pobres de coração. Essas são algumas coisas bem-aventuranças. Existe uma espécie de oração que Cristo fez que fala sobre as bem-aventuranças. São no nosso livrinho, aquele vermelho de catequese mesmo, tem. Os bens materiais são muito importantes para o bem-estar das pessoas, mas devemos ter cuidado, não buscar apenas essas coisas passageiras, enriquecer-se de coisas espirituais. Precisamos deixar tempo para a família, a oração e a vivência na comunidade. Não roubarás nem cobiçarás nada do que pertence ao teu próximo. Às vezes roubar não é só você pegar, assim, aquela roubo, assim, que é aquele bem clássico, né? Eu vou lá, sei lá, no mercado pego uma bolacha, coisa boba, né? Às vezes não. Não pagar um salário justo por um empregado também é roubar a vida dele, roubar da família, né? E também já se encaixa um pouco na ambição, né? Por que muitos têm que ter tanto desnecessário e os outros nada? Ou então esse poder, né? O poder muda a cabeça das pessoas. Assim, existe uma frase que fala assim, dê poder a uma pessoa para você ver o caráter dela, não é bem, mas é nesse sentido, assim, o ditado, e realmente é isso. Eu já tive experiências assim que a pessoa é de um jeito quando não tem um cargo, e depois que ela tem um cargo, muda completamente, às vezes nem é a tua amiga mais. Então são coisas assim, nós temos uma coisa muito grave na nossa sociedade, sendo ela mundial ou a brasileira, então é essa diferença tão grande de classes, né? Ou dividir em classes, né? Já é uma coisa, quem não tem nada, e daí a classe que tem poder tem acesso às comunicações, a classe e molda aquelas classes de menos acesso para fazer o que elas querem, e elas têm mais poder, mais dinheiro. Não é só dinheiro, tá? O poder, eu não sei se não é mais perigoso do que dinheiro. Claro que as duas coisas andam juntas, mas assim, essa dominação das classes mais pobres que não têm acesso à educação, principalmente, e não tem outro modelo, tá? Eu não acredito em outro modelo que não seja conhecimento. Enquanto a gente não tiver esta ideia que tem uma classe dominante que não quer que a gente saiba, que a gente tenha educação, que nós temos, que quer que a gente seja um empregado delas, não empregado de ser empregado, estou dizendo assim, deixar eles mais ricos, porque eles precisam de alguém que trabalhe, que não estrove eles, né? Infelizmente a gente vive esse contexto, tá? E assim, cada vez mais explícito, assim. Então a gente tem que ter um pouco de senso crítico, ver o que é verdade, tentar ver mais pela coisa mais antiga, né? Pelos livros, tá? Não vão muito em redes sociais, em jornalismo, que o jornalismo é tendencioso. Infelizmente, nas matérias são tendenciosas. Geralmente quem está no poder tá junto com essas mídias também. Nas redes sociais nem se fala, porque assim, tem outra coisa que a gente está envolvida muito nessas redes sociais. Assim, se você vê, por exemplo, uma coisa bem boba, né? Eu quero comprar um sapato.
Eu olho um sapato lá no Facebook, ou mesmo no Google. Vocês já perceberam que, assim, instintivamente vai aparecendo só coisas no temática que a gente pesquisa? Vai só aparecendo sapato, 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 assim. Isso é uma dominação que a gente está tendo que a gente nem percebe, mas é uma dominação midiática. E além do que, ali tem todas as informações, os nossos gostos, quanto tempo a gente fica, basicamente quem somos nós. Ainda se a gente estiver postando coisas nossas mesmo, da nossa família, estiver postando na nossa casa, vão saber muito mais. Então, assim, é uma coisa legal? É uma coisa de informação, mas temos que estar, temos essa visão de que existe uma certa dominação ali por trás, tá? Então, você tem que estar atento a tudo isso. E que se, caso a gente tenha muito dinheiro e poder, a gente não seja, né, não seja essa que tem o poder de mudar tudo isso, né? Que não seja mais uma ferramenta, mais um pilarzinho do poder que não vai ver o todo e só ver eu mesma, né? Essa a gente consiga ver em comunidade, né? Que todo mundo precisa, todo mundo está no mesmo planeta, todo mundo está na mesma comunidade, não estamos fora do barco, né? Então, mas isso são maldades, né, desse mundo que a gente tem que ter senso crítico de perceber. E eu não vejo outro, como já comentei, do estudo, mas repito de volta, tá? Leiam bons livros. E se vocês um dia tiverem na sua profissão, na sua vida, sempre tentem fazer com que essa diferença não seja tão grande, né? De pobre para rico, que façam ações que beneficiem a todos e não a minoria. O que é mais poder, mais dinheiro? Eu não entendo para quê, né? Eu não consigo entender para que tanto dinheiro, para que tanto poder. Tá, vai ficar, mas não vai viver para sempre, né? Tá, vai ficar para minha família? Tá. Até pode ficar para os meus descendentes, mas é uma visão um pouco curta, né? De comunidade, de mundo. Mas então, voltando para o nosso texto, cada um deve tirar do trabalho o sustento a si e seus familiares, bem como para prestar o serviço à comunidade humana, melhorando assim a vida de todas as pessoas. Pagar salários justos, não ser corrupto, tudo isso contribui para que os cristãos realmente vivam conforme os ensinamentos de Jesus. Os primeiros cristãos entenderam essa mensagem, por isso naquela época não todos tinham o necessário para viver, não tendo entre eles necessitados. Essa seria uma sociedade perfeita, não é? Sem extremos ricos e nem extremos pobres, nem os dois extremos. Poderia ter um pouquinho mais rico, não é questão assim se eu tenho uma casa melhor ou pior. É questão assim, como eu já tinha falado, de eu querer fazer uma faculdade, não ter dinheiro para fazer. Quem quer que eu não faça? Quem que está dificultando isso num país tão rico como o nosso? Nosso país não é pobre, nós temos que tirar essa coisa de dizer que nós somos do terceiro mundo. Não somos. Quem quer que nós pensamos que nós somos do terceiro mundo? Que nós temos que trabalhar tantas horas e às vezes não ter tempo para nós e nem para a nossa família. Temos que começar a enxergar esse tipo de coisa. Nós temos que viver e não sobreviver. Então, temos essas reflexões de hoje, de como o mundo está. Essa organização que não está implícita, né? Que está, assim, se você não tiver olhos um pouco mais abertos, você não consegue perceber. Então, temos algumas leituras para fazer hoje da Bíblia. A primeira, ler Atos, capítulo 2, do versículo 42 e 47, e do capítulo 4, 32 e 35. Escreva a mensagem que você aprendeu que pode melhorar a vida das pessoas de hoje. Também devemos lembrar dos bens públicos, escolas, igrejas, praças, são bens de todas as pessoas. Por isso, temos o dever de cuidar de tudo e jamais destruir. Quem destrói patrimônios públicos está pecando contra a lei de Deus, além de ser crime também, tá? Assim, essa questão de comunidade, eu acho assim que deveria ser um pouco mais trabalhada até nas escolas, na minha opinião. Na minha época não era.
Pode ser que eu esteja falando uma coisa que não... Pode ser que as escolas trabalhem um pouco mais hoje, mas, nossa, patrimônio público, ninguém nunca trabalhou com essa temática. Uma rua é de todo mundo. Se eu jogar o lixo no chão e tampar um bueiro, eu estou estragando a mim e além de ficar sujo, feio, ser uma coisa contra a natureza, né? Ser um desleixo. Eu não estou beneficiando a comunidade. Eu estou e não estou prejudicando só outro, a mim mesmo e a comunidade. Eu ir lá estragar uma placa de trânsito, quebrá-la, como às vezes é costume, não sei qual o divertimento disso, mas a gente vê por aí. Primeiro, que aquela pessoa que vai dirigir não vai ter a placa, né? E se for uma pessoa que já não conhece o caminho, pode acontecer até um acidente, ou ela pode se perder. E outra questão, que se eu quebrar uma placa, o governo vai ter que tirar mais dinheiro dos cofres para comprar aquela placa que ainda podia ficar anos ali, né? Fora ir lá quebrar uma praça, quebrar um banco, e uma coisa bem simples, às vezes, esses dias eu vi um noticiário que é até da nossa local aqui, que estavam plantando grama ali no trevo. O cara foi lá, pegou um carro e encheu de grama. Ela falou que ela ainda estavam plantando, então ela tinha só colocado aquele tapetinho que nem fosse, né? O cara foi lá e encheu o carro da grama para plantar. Tá, primeiro que é roubo, já, né? Já vai no 7º mandamento. Olha como os dois estão interligados mesmo, né? E segundo, tá depredando patrimônio, né? Então, digamos, se eles não tivessem pego ele roubando, né? Digamos, o que ia acontecer? O governo ia ter que gastar mais para comprar mais a grama, né? E quem que tá perdendo isso? Somos todos nós. A questão, assim, da corrupção. As pessoas entendem muito mal a corrupção. Como se só o governo fosse corrupto. Talvez seja, talvez nem seja tanto quanto a gente imagina. Tá? Quem que é que pensa que o governo é ruim? O governo, sempre essa dizer que o governo é ruim, que as coisas do governo são ruins, que agora eu vou defender um pouco o meu lado, que o servidor público não trabalha. Essas ideias são incutidas na nossa cabeça para que alguém queira aquele serviço, tá? Então entendam assim, por exemplo, eu vou dar uma coisa bem simples, eu lembro do BESC, né? Quando o BESC foi vendido, o BESC era um banco bom, de repente não prestou. Quando o governo quer vender alguma coisa, o que ele faz? Ele não investe mais, ele sucateia. Tá? Ele sucateia e daí vende. Tá? Vende com que interesse? Não é a melhor intenção. Tá? Não vou dizer que seja tudo assim. Mas aquele que comprou, geralmente compra muito barato, porque ele já está sucateado. Né? E vai explorar este serviço. Então, assim, defendam sempre que as coisas sejam do governo, tá? Porque ainda é mais barato, ainda é mais sociável, ainda chega a todo mundo, tá? Esse falar mal do servidor público, por exemplo, ou dos governos, é para terceirizar, tá? E assim, como eu tenho experiência, eu vou falar isso para vocês, porque eu tenho experiência, né? Eu sou servidora pública, né? Então é para terceirizar as coisas. E quem vai terceirizar? Vai ganhar uma coisa em cima. Isso é dinheiro de quem? Nosso, do governo. Uma empresa que é do governo, ela não é para ela gerar lucro. É para atender a população. Porque roubaram. Sempre tem essa, né? Agora então nem se fala. Gente, não é bem assim, tá? Essas são ideias que querem incutir na nossa cabeça para que a população, para que a massa não se revolte contra isso. Isso são manobras que a elite quer nos impor, tá? Então, a gente tem que estar muito, assim... Então, isso só vocês vão conseguir no livro, tá? Vocês não vão conseguir ver isto ou em experiências que você tem. Por exemplo, uma coisa bem simples, tá? Eu vou falar do meu trabalho. Hoje eu não estou, mas eu sou ainda, né? Do serviço público. Um serviço terceirizado, o que acontece, assim? A pessoa que vai trabalhar lá, nessa empresa... Quem que contrata a empresa? Quem está, né, fazendo licitação, as empresas são bem contratadas, tá? Ela contrata pessoas de fora, faz lá contratação pela CLT, tem tudo, né?
carteira assinada, mas são serviços terceirizados, eles não são feitos concurso. Só que o poder, quem está no poder, tem influência do contratante. Ele vai pedir para contratar aqueles que fizeram, por exemplo, política para ele, tá? Que fez campanha para ele. Então, o servidor público é aquele que fica, passa governo, de ciclano, fulano, é aquele que está lá e um dos mais, digamos assim, severas leis contra a corrupção é contra o servidor. Tá? Então, se ele fizer alguma coisa de errado, ele vai ser punido. Um dia alguém vai achar. Nós temos órgãos que fiscalizam isso, sabe? As contas. E fiscalizam mesmo, tá? Não é uma coisa assim que às vezes a gente vê essas agências reguladoras aqui que é só para bonito, né? Muitas delas. Então, essas coisas, sabe? Nós temos que ver, sabe? Essas coisas dos bens públicos, dessas... para vocês verificarem como que as coisas funcionam, tá? Então, não vejam com maus olhos como todo mundo fica falando, tá? Porque é assim que é. Então, alguém tá querendo que a gente pense assim, tá? Assim, tem alguém que não trabalha direito no serviço? Pode ser que tenha, mas tem meios de mandar embora. Esse negócio de dizer assim que também, essa é outra coisa, uma ideia que não tem. Não tem, tem sim. Claro que é um pouco mais burocrático, até porque para não ser uma coisa pessoal, eu não gosto daquele cidadão, né? Então eu vou mandar embora. Então é um pouco diferente do que no privado, né? Mas assim, temos que ter essas ideias e clarear essas ideias, porque isso vai escravizar-nos mais ainda, tá? Quanto menos coisas que nós tivermos do governo, assim, por exemplo, vou ser bem sincera, a água é um bem essencial para a vida. Hoje tem algumas empresas que são né? Esse eu acho que até é um sistema razoável, né? Um pouco de dinheiro público e um pouco de dinheiro privado. Como tem, por exemplo, lá em Joinville. Não é ruim, mas tem ainda um controle público sobre. A partir do momento que nós não temos um controle público, como que é o transporte coletivo, olha o preço que é o transporte coletivo, que nós não temos mais controle sobre. Então, sobre a água, por exemplo, onde eu trabalho, o esgoto ninguém gosta, né? Nem lixo, né? Mas se ninguém recolher na tua frente, ninguém vai dar um problema bem sério, né? Então, assim, são coisas ainda, se tiverem na mão do poder público, são mais baratas, são mais acessíveis. Que indiferente, por exemplo, vocês imaginem uma instalação, por exemplo, numa rua que só tenha 5 pessoas e eu tenho que fazer chegar lá, tem que fazer 2 km de rede. Você acha que uma empresa privada vai querer fazer? Quanto tempo ela vai ter que tirar lucro só de 5 pessoas pagando? Nunca, ou sei lá, 100 anos, não sei, não faço ideia, assim, teria que fazer uma conta. Então, mas o público não, né? É suprir a necessidade, não há essa. Mas são coisas que a gente tem que pensar. Vamos para frente? Então, número 2. Elabore com a sua turma de catequese uma campanha de sua comunidade preservando os bens públicos, como bancos da igreja, placas. Isso nós não vamos ter tempo, tá? Infelizmente. Mas então vamos para 3. Leia e copie os seguintes versículos. Então, aqui é para copiar o versículo desses 3. Lucas, capítulo 10, versículo 3. Mateus, capítulo 6, versículo 25. E Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Somos todos filhos de um mesmo Deus, irmãos de Jesus Cristo. Portanto, somos todos iguais perante Deus. Por isso, devemos atender ao pedido de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se isso fosse colocado assim ao pé da letra, né, não teríamos essas diferenças sociais, né? Como é que eu posso dormir direito se eu tenho dinheiro bastante, como eu já disse, e não pago salário suficiente só para ele comer, né, mas para ele não ter uma casa, não ter um conforto um pouco maior, para não ter, porque a vida não é só comer, e a vida é se divertir também, tem que sobrar dinheiro para isso, para se divertir, para sair, não é só para pagar conta e só para nós, né, que nem os pais, para ter condições de para o filho estudar, ter uma educação boa.
Então, assim, porque a educação no Brasil diz que... Porque eu sei, porque a educação pública é ruim. Essa também é uma coisa, assim, que você tem que pensar. Por que a educação pública é ruim? Porque alguém queira que seja ruim. E, dizendo que a educação pública é ruim, é dizer que as privadas são boas? Por quê? Para privada, para as pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro vão para privada, né? Alguém quer vender esse produto, né? Então, assim que o capitalismo funciona, tá? Nós temos que exigir que a educação pública seja boa e não ir pagar uma escola privada, tá? E fazer o que acontece, né? Nós somos da pública, mas a gente na pública, ruim a pública, até o ensino médio, né? Aí a faculdade federal, aí já não é, já é elite. Mas quem que consegue entrar lá? Só a elite. É muito estranho isso, né? A elite que tem dinheiro para pagar, muitas vezes não deveria pisar os pés, na minha opinião, numa federal. Eu sei que eles são gente como a gente, podiam até pisar, podiam até estudar no mesmo local, mas tinha que pagar, porque eles têm muito dinheiro, né? Então, por que eles têm que ter um curso de graça, né? Mas são coisas assim que alguém instituiu lá atrás, está até hoje e ainda está, né? Que às vezes as pessoas que muito mais inteligentes que aquela que tem dinheiro, né, não conseguem acesso porque precisa trabalhar para sobreviver. Precisa trabalhar porque não consegue, vai comer o quê? Vai vestir o quê? Precisa tomar banho, precisa comer, precisa ter um local para dormir, precisa vestir. E isso tem que ter dinheiro, então, e vamos ter dinheiro como se a gente não trabalhar, né? É dali que sai o nosso sustento. E quando que a gente vai conseguir fazer um curso que eu tenho que estudar o dia inteiro? Se não tiver uns pais que ganham um pouco mais, eu não consigo fazer. E daí eu fico quase seguindo o mesmo caminho dos meus pais, né? E tem alguém interessado que eu fique assim, né? Então pense sobre isso, tá? Temos mais aqui, temos bastante leitura desta vez, tá? Leia e copie os seguintes textos bíblicos, João 4, 20 e 21. Outro, leia Mateus 25, 30 e 34 para responder as seguintes questões. Então, aqui você tem que ler e você vai saber responder estas questões. Como seremos julgados segundo Jesus? Quais as formas de amor ao próximo que você pratica? Aí tem mais uma parábola. Leia a parábola que Jesus contou em Lucas 16, capítulo 16, 19 a 31. E tem a número 3, que é bem facinho. Decifra a frase do bom pastor. Então, temos o bom pastor ali, eu vou ter que montar esta frase. Ela está em João, capítulo 10, versículo 11. Reflexão. Somos todos filhos de Deus, pais e irmãos de Jesus, portanto, somos todos iguais. É o que dizia lá em cima, né? Portanto, por isso devemos amar uns ao outro, como eu vos amei. Compromisso da semana. Durante essa semana, tende a se aproximar mais daqueles colegas com quem você menos conversa e tenta fazer amizade com eles. Se tiver a oportunidade, pratique as obras da misericórdia. Se esqueceu, consulte o seu livro. Essas obras da misericórdia eu passei naqueles 2 vídeos, né? Tem um vídeo da oração, mas tem um que fala sobre as obras da misericórdia e as obras corporais e espirituais, ele fala sobre, né? Se vocês tiverem alguma experiência e tiverem alguém que vocês não conversam muito e conversarem, seria uma boa oportunidade. Então, uma boa semana, um bom estudo. Então, agora estamos na penúltima. Então, a semana que vem nós temos presencial e vai ser a última. E fiquem com o canto que está ali em cima. Bor e Helio Bol. Deus é amor. Então, o próximo slide é sobre isso. Então, aqui ficamos nessa semana. Esta é a nossa catequese desta semana. Do Didiaco e Vam. Szczęśliwa niedziela, szczęśliwa sobota i szczęśliwy tydzień. Szczęśliwy błogosławić was. Бог є чиста любов, світ любові створив, до найближчого сну все любов'ю сповнив. Бог найліпший Отець, наш Спаситель і Цар, добрий пастир овець,
людських душ володар. Бог є тиха любов, світ з любов'ю сповнив, своє тіло і кров Він для нас залишив.